Bom dia, gente. Aqui quem fala é Eduardo Lima, o seu professor de Geografia. A partir de agora, e toda vez que for possível, eu estarei lhes enviando alguns podcasts, ou seja, alguns áudios explicativos acerca de determinados temas dentro do conteúdo semestral de Geografia. Nesse primeiro momento, nós vamos abordar os conceitos de sistema e sistema econômico, para, posteriormente, explicarmos a dinâmica daquele sistema econômico, conhecido como sistema econômico capitalista. Vamos começar então. O que seria um sistema? Bem, gente, sistema é um conjunto formado por elementos concretos e abstratos. Elementos esses que mantêm interdependência entre si. E tal interdependência significa que se um desses elementos, for afetado de alguma forma, ele pode levar até o desequilíbrio estrutural dos outros elementos, e levando inclusive à falência do sistema como um todo. E o que seria um sistema econômico? Ora, sistema econômico, pessoal, também conhecido como modo de produção econômico, é um sistema de produção, distribuição e consumo de bens e de serviços no interior de uma sociedade. Entendam bens como objetos materiais, por exemplo, alimentos, remédios, vestuário, veículos, inclusive os veículos automotores, eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros, né? E entenda serviços como atividades econômicas remuneradas. Assim nós temos atividades econômicas do setor primário, né, que se desenvolve na área rural, né? Temos a agricultura, a pecuária, o extrativismo, enfim. Nós temos também atividades econômicas do setor secundário, que são todas aquelas atividades reunidas no setor industrial, né? Falou em indústria, falou em setor secundário. Nós temos atividades econômicas do setor terciário, né? Formada por atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Serviços em educação, em segurança, em transporte, né? Coleta de resíduos sólidos, entre outros. Então, falou em comércio e prestação de serviços, está se falando de setor terciário. Nós temos também atividades de um setor pouco conhecido e pouco mencionado aqui no Brasil, que é o setor quaternário, que ele reúne atividades associadas à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia moderna, como, por exemplo, a robótica, a biotecnologia, a nanotecnologia, a transgenia, a química fina, as telecomunicações, a informática, entre outras atividades. Para muitos especialistas, esse setor quaternário ele seria uma derivação, ou seja, ele seria uma espécie de desdobramento do setor terciário. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, o setor quaternário ele existe, mas ainda é pouco desenvolvido em função dos pequenos percentuais de investimentos destinados a esse setor. E ele, o setor quaternário, aqui no Brasil, ele sim é incluído como parte integrante do setor terciário. Vejam bem, não é que o nosso país não desenvolva pesquisa e conhecimento tecnológico. Ele produz sim, só que, devido aos pequenos investimentos destinados ao setor, produz-se em pequena e em média escala, quando comparado com outros países emergentes, como a Índia ou como a China. Muito bem. Agora que nós já sabemos o que é sistema e o que é sistema econômico, né, é importante, é essencial que nós saibamos o que é o sistema capitalista, o que caracteriza esse sistema capitalista, tá certo? Só que antes disso, nós temos que pegar um apanhado geral de o que caracteriza um sistema econômico como um todo. Não só o sistema capitalista, qualquer sistema econômico, né? Características que caracterizam sistemas econômicos, né? Vamos lá. Qualquer sistema econômico se deixa refletir por meio de 3 características estruturais. Quais seriam essas 3 características? Primeira característica, como se dá a produção de bens e serviços? Ou seja, quem irá produzir tais bens e tais serviços? Quais as técnicas e tecnologias que serão utilizadas na produção?
Segundo, como se dará o escoamento dessa produção, ou seja, quais serão os modais de transporte e comunicação utilizados no escoamento da produção e que garantirão os fluxos dessa produção de um lugar para outro, seja dentro do espaço geográfico local, regional, nacional ou pelo espaço global. Terceira característica: como esses bens e serviços produzidos serão distribuídos pelo conjunto da população de uma sociedade, seja a nível local, regional, nacional ou internacional. Isto é, como as riquezas geradas pela produção econômica serão distribuídas, né? Será que vai ser uma distribuição social dessas riquezas? Ou seja, será que vai ser uma distribuição igualitária? Ou será que vai ser uma distribuição de riquezas feita de forma individualizada, concentrada em suas maiores proporções nas mãos de classes privilegiadas, né? Enquanto a maioria da população divide as migalhas, né, o que resta dessa produção de riquezas. Tá certo? O fato, gente, é que no decorrer da história da humanidade, as diferentes sociedades, em épocas distintas, sempre trataram de organizar modos de produção, sistemas econômicos bem específicos. Dessa forma, foram estabelecidos o sistema econômico primitivo, o sistema econômico asiático, o sistema econômico escravista, o sistema econômico feudal. Mas, na contemporaneidade, o que nos interessa é compreender as estruturas de funcionamento de dois sistemas econômicos bem específicos, né? Bem diferentes, e não só diferentes, antagônicos, opostos entre si. Quais seriam esses dois sistemas econômicos essenciais para nós compreendermos na contemporaneidade? Ora, o sistema econômico capitalista e o sistema econômico socialista, tá certo? Agora preste atenção, nesse primeiro podcast nós vamos nos concentrar apenas no sistema capitalista, tá certo? Vamos lá então. De forma bem simples, nós podemos dizer que o sistema capitalista ou capitalismo, ele se define a partir de algumas características estruturais de funcionamento. Quais seriam essas características estruturais de funcionamento no sistema capitalista? Vamos a elas. Primeira característica: tipo de sociedade. A sociedade definida ou estabelecida pelo capitalismo é uma sociedade sempre desigual, estratificada em diferentes classes sociais, dividida em classes. Duas classes são as classes principais ou essenciais no sistema capitalista. Elas são a burguesia e o proletariado, né? Sem as quais, certamente, o sistema não se desenvolveria e não se manteria. Vamos analisar cada uma dessas duas classes. A burguesia, ela agrega os agentes econômicos do capitalismo, os donos dos meios de produção, os donos do capital de investimento, capital produtivo, os donos das máquinas, os donos da tecnologia, os donos da terra, os proprietários das grandes fábricas, das grandes lojas, os administradores de fundo de pensão, os especuladores de bolsas de valores, os banqueiros, os patrocinadores da grande mídia, os donos de grandes redes de comunicação de massa, enfim. A burguesia, ela reúne os grandes empresários. Dessa forma, a burguesia atua como uma classe dominante dentro da sociedade capitalista, pois ela concentra em suas mãos dois tipos de poder: o poder econômico, que é o poder do dinheiro, e o poder político, que é o poder de influenciar as ações e as decisões daqueles agentes políticos que costumam tomar decisões importantes, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito principalmente federal. Ou seja, a burguesia, ela costuma influenciar vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidentes da República, ministros e até juízes. É a burguesia, gente, que controla a produção, a comercialização dentro do sistema capitalista.
a forma como os bens e serviços e as riquezas serão distribuídas, quem organiza isso também é a burguesia. A burguesia, ela é então a classe que explora o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores. Ela que organiza a estrutura ou as estruturas do capitalismo, sempre em benefício próprio, para manter os seus objetivos, para manter-se no poder. É a classe dos privilegiados no interior da sociedade. A outra classe essencial para a sobrevivência do sistema capitalista é a chamada classe proletária ou classe do proletariado, né? Que nada mais é do que a classe que reúne os trabalhadores, a classe que procura, ou melhor dizendo, que produz, né? E desenvolve os bens e serviços. É a classe que produz todas as riquezas dentro da sociedade capitalista, mas ela não se apropria dessas riquezas, porque quem se apropria dessas riquezas são os investidores, ou seja, quem se apropria das riquezas no capitalismo é a burguesia. O proletário é a classe explorada em seu trabalho para garantir a concentração de riquezas nas mãos da burguesia. É a classe dominada que sobrevive da venda da sua força de trabalho para a burguesia, em troca de um salário pré-estabelecido por essa burguesia, né? Ou pela casta política que é patrocinada e influenciada pela burguesia. E esses salários pré-estabelecidos, eles costumam ser internacionalmente baixos, especialmente em nações subdesenvolvidas. Tais salários costumam ser baixos para poder garantir aumento da margem de lucro nas mãos dos patrões, nas mãos dos empresários, nas mãos da burguesia. Certo? Vamos então para a segunda característica estrutural do sistema capitalista. Qual seria essa segunda característica? O objetivo do sistema capitalista. O sistema capitalista tem como objetivo central a produção e acumulação de lucros. Numa palavra só, maximização das margens de lucros, nas mãos da classe dominante, nas mãos da burguesia. Então, no capitalismo, pessoal, não interessa o que é justo, o que é correto, o que é politicamente certo, desde que garanta a produção de riquezas, a acumulação de lucros nas mãos da burguesia. Tá certo? Reflitam sobre esse período, por exemplo, que nós estamos vivenciando, né, especialmente o período inicial, quando foi decretado o lockdown. Né? Vamos refletir esse momento de pandemia. Muitos empresários, na época do lockdown, pressionaram os governos municipais e estaduais pela abertura dos setores considerados como não essenciais. O que estava por trás das pressões dos empresários sobre os prefeitos e sobre os governadores de estado? Ora, o que estava em jogo era a necessidade burguesa de dar continuidade ao processo de produção e acumulação de lucros, mesmo que isso significasse o aumento dos casos do Covid-19 no Brasil e no mundo. Muitos burgueses saíram em carreata pelas ruas das cidades brasileiras. Todos eles estavam protegidos no interior de seus carros luxuosos, exigindo o fim do lockdown, para que os trabalhadores voltassem ao trabalho, mesmo que esse retorno significasse aglomerações nos ônibus, com risco de contaminação para esses trabalhadores. Somente para quê? Para garantir o lucro empresarial nas mãos dos empresários, nas mãos da burguesia. Né? E eles, os empresários, eles ficariam protegidos nas suas casas luxuosas. Não é verdade? Outra característica estrutural do capitalismo, pessoal, que seria a terceira característica, né, estrutural do capitalismo, ela diz respeito ao regime de propriedade sobre os meios de produção e de serviços. No capitalismo, o regime de propriedade dominante é o regime particular ou regime de propriedade privada, individualizada sobre os meios de produção. Isto é, sobre o capital, sobre a tecnologia, sobre a terra, sobre os bancos, sobre as empresas comerciais, sobre as empresas industriais,
sobre as empresas de prestação de serviços, sobre todos os meios de produção. Podem existir exceções, isto é, casos em que alguns meios de produção possam pertencer ao Estado, né, se estejam sob a administração de prefeituras, de governos estaduais e do governo federal. Mas a influência política e econômica burguesa, ela costuma ser tão grande que passam a ocorrer aqueles processos de privatização, quando empresas estatais são vendidas a preços muito baixos para a burguesia do próprio país ou para a burguesia internacional. Outra característica estrutural do sistema capitalista, a quarta característica, se refere ao regime político dominante. O regime político dominante no sistema capitalista é o regime de democracia pluripartidária, um regime onde é mantida uma relativa harmonia na relação entre o Estado, o poder público, e o povo. Existe uma relativa liberdade para as pessoas irem e virem, o direito de ir e vir, para as pessoas se organizarem e se manifestarem publicamente contra ou a favor de determinadas causas, para as pessoas se associarem em entidades de classes, em instituições ou associações de bairros, em sindicatos, em grêmios estudantis, em partidos políticos, em ONGs, que são organizações não governamentais, para as pessoas lutarem pela preservação de seus direitos ou pela aquisição de novos direitos. Liberdade para as pessoas concorrerem a cargos eletivos ou então para escolher os seus representantes através do voto direto, e universal. E quando eu falo em pluripartidarismo, eu estou me referindo à existência de vários partidos políticos concorrendo democraticamente entre si, pela ascensão e pela permanência no poder em âmbito municipal, estadual ou federal. Tá certo? Então isso é regime político de democracia pluripartidária. Bem, a quinta característica estrutural do sistema capitalista, ela se refere à relação de trabalho. A relação de trabalho tipicamente capitalista, pessoal, é a relação de trabalho assalariada. Para que a burguesia garanta ampliação da margem dos percentuais de lucros e acumulação das riquezas em suas mãos, é necessário, entre outros aspectos, que a maioria das pessoas trabalhem muito e ganhem pouco. Por essa razão, os salários costumam ser internacionalmente baixos. Essa é a lógica do capitalismo. Garante-se a produção e acumulação de riquezas nas mãos de poucas pessoas privilegiadas, nas mãos da burguesia, às custas da superexploração da mão de obra, que produz os bens, produz as riquezas, mas não se apropria de tais bens, não se apropria das riquezas. Essa, inclusive, é a principal contradição do sistema capitalista. A produção de riquezas é feita socialmente pelos trabalhadores, mas a apropriação dessas riquezas é feita individualmente pela burguesia. Certo, pessoal? A sexta característica estrutural do sistema capitalista, ela diz respeito ao tipo de economia que se desenvolve no capitalismo. E qual seria o tipo de economia que se desenvolve no capitalismo? Ora, a economia de mercado, ou seja, um tipo de economia onde as principais decisões econômicas são tomadas sempre observando as tendências do mercado, dependem sempre das chamadas leis de mercado. Entre as principais decisões econômicas, nós podemos citar 5 decisões. Vamos a elas. Primeira decisão: o que produzir na agricultura, na pecuária, no extrativismo vegetal, no extrativismo mineral, na pesca, na indústria, no setor de serviços, de forma a comercializar esses bens e serviços para gerar lucro. Ou seja, a primeira decisão econômica é o que produzir, certo? Outra decisão econômica, que seria a segunda, é como produzir, ou seja, quais as técnicas utilizadas, quais as tecnologias utilizadas na produção de bens e serviços,
de modo a garantir a produção de lucros para a burguesia. A terceira decisão econômica se refere a que quantidade produzir tais bens e serviços. Outra decisão econômica, que seria a quarta decisão, é que preço comercializar os bens e serviços, ou seja, que preço vender para garantir lucros para a burguesia. Outra decisão econômica, a quinta decisão, é onde vender esses bens e serviços. No mercado local, no mercado regional, no mercado nacional ou no mercado global, para garantir margens de lucros cada vez maiores para a burguesia. Essas, gente, são as 5 principais decisões econômicas que geralmente são tomadas pela burguesia, mas dependem sempre das chamadas tendências de mercado. Como eu já falei agorinha há pouco, todas essas decisões econômicas são tomadas pela burguesia, mas elas sempre dependem das leis de mercado. Então, a partir de agora, nós temos que compreender que existe uma distinção entre o conceito de mercado, entre o conceito de lugar ou local de mercado e o conceito de leis de mercado. Então, é preciso que nós compreendamos cada um desses conceitos para nós não confundirmos, tá certo? Vamos lá então. O que seria mercado? Ora, mercado, pessoal, é uma relação de troca e uso. É uma coisa abstrata que só se torna um fato real quando se estabelece uma relação de troca e uso. Exemplo: quando vocês entram em um supermercado para comprar um pacote de biscoito ou outro produto qualquer, o mercado ele se estabelece a partir do momento em que você troca o seu dinheiro por aquele produto, pagando ao funcionário que trabalha no caixa por esse produto. Nessa relação de troca e uso, você vai fazer uso do produto comprado. E o dono do supermercado vai fazer uso do dinheiro que você usou para pagar aquela mercadoria. Essa relação de troca e uso é que nós chamamos de mercado. Não é isso? Nesse exemplo, aquilo que nós chamamos de supermercado, na verdade, não é o mercado, e sim o lugar ou local de mercado. Assim como os bares, as mercearias, as feiras, as lojas, os shopping centers e outros locais ou lugares de mercado. E o que seriam as chamadas leis de mercado? Ora, pessoal, as leis de mercado são duas: a oferta e a procura, também chamada de demanda. Não é isso? São essas leis de mercado que vão determinar as decisões econômicas que a burguesia, que os empresários deverão tomar para garantir seu tão sonhado lucro. Vamos lá. O que seria a oferta? A oferta refere-se ao total de mercadorias que foram produzidas com a intenção de serem postas à venda, com a intenção de serem comercializadas. Por exemplo, se um empresário produz 1000 automóveis, a oferta é 1000, o total daquilo que foi produzido. Procura, ou demanda, se refere à quantidade de mercadorias que conseguiram ser vendidas ou que têm chances reais de serem vendidas. Para entendermos melhor, a gente tem que dar alguns exemplos. Vamos a esses exemplos. Imaginem uma fábrica de bicicletas, onde o empresário produziu 1000 bicicletas. Aí, na hora de vender, ele vendeu 10 bicicletas. O que seria aí a oferta e o que seria a demanda ou procura? Ora, oferta é o total do que foi produzido, portanto, 1000 bicicletas. E a procura? A procura é aquilo que se conseguiu vender, e aquilo que tem chances reais de vender. Então a procura foi 10, que ele conseguiu vender, 10 bicicletas. Nesse exemplo, quem foi maior? Foi a oferta, 1000, ou foi a procura, 10? Ora, foi a oferta, 1000. Foi maior que a procura, que foi apenas 10. Quais as decisões que o burguês, que o dono da fábrica vai tomar, visando garantir seus lucros e afastar prejuízos, de acordo com essa tendência de mercado que eu dei aqui nesse exemplo?
Vamos lá às decisões econômicas que ele vai tomar. O que produzir? Ora, ele vai procurar produzir outro modelo de bicicleta, já que o modelo fabricado não agradou os possíveis compradores, certo? O que ele fará com a produção já existente, que está estocada, não é isso? O que ele vai fazer com essa produção? Né? Ele vai reduzir essa produção, né? Se ele continuar a produzir essa mercadoria, no mínimo ele vai reduzir essa produção, já que ele não está conseguindo vender as mercadorias. E o preço? O que ele fará com o preço dessas mercadorias estocadas? Ele vai fazer aquilo que nós conhecemos como promoção. Ele vai diminuir o preço, já que o produto não está sendo vendido, está se desvalorizando. Então ele vai reduzir a produção para que ele possa ter alguma margem de lucro e afastar prejuízo. Então, fazendo essas promoções, o objetivo dele é zerar o estoque para que ele tenha alguma margem de lucro, mesmo que não seja a margem de lucro que ele queria ter, mas o que ele não quer ter é prejuízo. Observem agora esse outro exemplo. Imaginem que esse mesmo empresário dessa mesma fábrica de bicicletas, ele produziu 1000 bicicletas. Na hora de vender, ele vendeu todas as 1000 bicicletas. E ainda apareceram 5.000 novos pedidos. Vamos lá. Nesse exemplo, quem é a oferta? Ora, a oferta é aquela quantidade total do que foi produzido. Portanto, 1000 bicicletas. 1000. O que é a procura? A procura é aquilo que ele conseguiu vender, mas aquilo que tem chances reais de ser vendido. Então a procura é 1000, que ele conseguiu vender, mais 5.000, que são possibilidades reais de venda. Então a procura foi 6.000, e a oferta foi só 1.000. Nesse exemplo, a oferta foi menor do que a procura, ou vice-versa, a procura foi maior do que a oferta. Nesse caso, quais seriam as decisões econômicas desse empresário, para ele garantir as suas margens de lucro? Beleza? Quais seriam essas decisões econômicas? O que produzir? Ora, ele permaneceria produzindo aquela mesma mercadoria, não é isso? Porque a mercadoria, ela agradou os consumidores. Que quantidade produzir? Ele, com certeza, iria aumentar a sua produção, porque tem novos pedidos. Que preço ele venderia? Ora, o produto se valorizou, ele conseguiu vender tudinho, então o produto se valorizou. O que ele vai fazer com o preço? Ele vai aumentar o preço dessa mercadoria. Tá certo? São esses tipos de tendências de mercado, de oferta e procura, que vão apontar quais as decisões econômicas que a burguesia, que o empresariado deverá tomar. Entretanto, caríssimos alunos, é importante esclarecer que essas tendências de mercado, elas só ocorrem livremente quando não existem os chamados monopólios e oligopólios. Mas, infelizmente, as tendências de formação de mercados monopolizados ou oligopolizados é uma realidade em qualquer país capitalista. E quando os monopólios e os oligopólios se manifestam, quando eles aparecem, quando eles se formam, mesmo que temporariamente, eles acabam prejudicando a livre concorrência entre as empresas. Eles acabam prejudicando os consumidores, que são todas aquelas pessoas que têm poder aquisitivo e estão inclinadas a comprar algum tipo de mercadoria. Tá certo? É importante esclarecer que monopólios e oligopólios, eles praticam a mesma coisa, eles têm a mesma prática. Qual é a mesma prática de monopólios e oligopólios? O que eles fazem? Ora, eles procuram controlar toda a produção de um determinado ramo de mercadorias para, controlando essa produção, eles possam controlar e ditar os preços que eles quiserem. Tá certo? É essa a prática tanto de monopólios quanto de oligopólios. Tá certo? Ora, e qual seria a diferença, então, entre monopólios e oligopólios? Bem, a diferença é que monopólio é uma só grande empresa, uma rica, uma poderosa empresa, que controla sozinha todo um ramo de produção de mercadorias e dita os preços que quiser.
tá certo? Espalhando inclusive filiais pelo espaço geográfico local, filiais pelo espaço geográfico regional, nacional e muitas vezes até pelo espaço geográfico mundial. E os oligopólios? O que seriam esses oligopólios? Ora, oligopólios são pequenos grupos, mas são pequenos grupos de poderosíssimas empresas. Empresas que atuam no mesmo ramo de produção ou então em ramos de produção complementares. Essas empresas realizam então acordos que podem ser acordos formais ou acordos informais para juntas controlarem toda a produção de mercadoria, né? E controlando essa produção de mercadoria, elas possam ditar os preços que elas quiserem, tá certo? Então, para deixar bem claro, tanto os monopólios quanto os oligopólios, depois que eles se formam, eles acabam com a livre concorrência entre as empresas, eles controlam a produção, controlam o preço, eles ditam os preços e eles acabam prejudicando o próprio consumidor, né, que é levado a comprar mercadorias a preços abusivos. Existem 4 principais tipos de práticas oligopolistas: os cartéis, os trustes, os conglomerados e as holdings, correto? Vamos compreender, né, como atuam cada uma dessas formas, cada uma dessas práticas oligopolistas. Vamos começar falando do primeiro tipo. Vamos começar falando sobre os cartéis. Bem, cartel é um tipo de prática oligopolista em que empresas concorrentes que atuam no mesmo ramo de produção econômica passam a firmar acordos informais, ou seja, sem a assinatura de contratos, portanto, mantendo as suas independências, fazem isso, né, para fixar preços ou cotas de produção e obrigar os consumidores a pagar os preços abusivos que eles fixam, os preços abusivos fixados. Quando o poder público é acionado pelos consumidores, isto é, quando os consumidores denunciam essa cartelização do mercado, o Estado, ou seja, o poder público, ele procura desmontar o cartel e multar os integrantes desse acordo de cartelização. O segundo tipo de prática oligopolista é a formação de trustes. Os trustes representam uma prática oligopolista em que empresas concorrentes que atuam no mesmo ramo de produção ou em ramos complementares resolvem desistir de suas independências individuais e se fundem por meio de acordos formais, tornando-se um só empreendimento, que vai deter a maior parte do mercado e assim vai ditar preços abusivos. Ora, apesar de ser uma prática proibida, essa manobra de trustes ela é comum em muitos países, devido tanto à fiscalização deficiente ou devido à própria conivência dos agentes públicos que deveriam coibir essa prática abusiva. O terceiro tipo de prática oligopolista são os conglomerados. Vamos a eles. Conglomerados são as chamadas empresas polvo, empresas concorrentes que atuam no mesmo setor ou em setores complementares e que, visando controlar o mercado e ditar os preços, se associam a uma mesma empresa matriz chamada de holding e passam a diversificar a sua atuação, atuando nos mais diversos setores e fases do processo de produção de mercadorias. Desde o domínio sobre a extração de matérias-primas, passando pelo controle dos sistemas de transporte das mercadorias que produzem, passando pela produção das mercadorias nos mais diferentes locais do globo, até o controle das empresas que praticam o marketing empresarial e o controle daquelas empresas que vão praticar o comércio dessas mercadorias. Um bom exemplo de conglomerado, pessoal, são empresas como a Mitsubishi, que fabrica desde canetas até motos, carros e computadores. A LG, que fabrica celulares,
fabrica computadores, televisores e outros eletrodomésticos, né? Geralmente, pessoal, os mais poderosos conglomerados estão sob o controle de empresas multinacionais ou transnacionais, especialmente as multinacionais norte-americanas e europeias. Um quarto tipo de prática oligopolista são as holdings. Holdings são empresas que não produzem nada. São empresas criadas para administrar um grupo de poderosas empresas monopolistas ou poderosas empresas oligopolistas. Numa holding, a presidência e, portanto, a tomada de decisões fica nas mãos daqueles que tiverem o controle acionário, isto é, o maior percentual de ações ou de cotas das empresas componentes. Pessoal, um fato importante dentro do sistema capitalista é o papel que a burguesia, que os empresários, costumam atribuir ao Estado, costumam atribuir ao poder público municipal, estadual e federal. Para a burguesia, o Estado deve ser mínimo, mas mínimo no sentido de não interferir em assuntos de ordem econômica, a não ser que tal interferência seja para beneficiar a própria burguesia, como a flexibilização da cobrança de impostos, cobrando impostos menores ou isentando as empresas de pagar imposto, como a privatização de empresas estatais, né? Como a elaboração de reformas trabalhistas e reformas previdenciárias que irão retirar direitos dos trabalhadores, mas em contrapartida irão beneficiar os empresários, fazendo com que a margem de lucro desses empresários aumente cada vez mais. Para os empresários, o Estado deve ser mínimo também no tocante aos investimentos em setores sociais, como a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, a seguridade social, a assistência social. Porque a burguesia, ela não precisa disso. A burguesia não depende desses investimentos. Quem depende disso são os trabalhadores, são as classes menos favorecidas. Para a burguesia, o Estado deve ser máximo no sentido de auxiliar a macroeconomia, auxiliar as grandes empresas e bancos na ocasião de crises econômicas. Então, para a mentalidade, no ideário, né, da burguesia, o Estado não deve disponibilizar grandes investimentos em setores sociais. Ele deve resguardar essa verba pública para auxiliar empresários em épocas de crises cíclicas. E o capitalismo, historicamente, ele é marcado realmente por grandes crises cíclicas, tá certo? Como eu acabei de mencionar, o capitalismo ele costuma vivenciar no decorrer da história várias crises cíclicas, ou seja, crises periódicas. Mas ele não se extingue. Por que ele não se extingue? Por que tais crises cíclicas não conseguiram até hoje pôr um fim no sistema capitalista? Existem muitas razões. Duas talvez sejam as principais razões que explicam o porquê não chegam ao fim o sistema capitalista, apesar das crises cíclicas que ele tem vivenciado no decorrer da história, né? Vamos a essas duas razões principais. A primeira razão principal, pessoal, é a própria mobilização da burguesia. Toda vez que o capitalismo entra em crise, os empresários eles se reúnem e criam estratégias para solucionar o sistema, o problema e continuar com o sistema capitalista. Entre essas estratégias, nós podemos citar as demissões em massa de funcionários, os chamados arroxos salariais e a ampliação da política de créditos a juros altos praticadas pelos bancos. Uma segunda razão, mas não menos importante, e eu diria até uma razão decisiva, é a influência da burguesia sobre os governos, né? Sobre os agentes públicos municipais, estaduais e, sobretudo, sobre os agentes públicos federais, representados pelo Congresso Nacional, né? Que reúne os deputados federais e senadores, e sobre os ministros e sobre a presidência da República dos mais diversos países. Essa influência sobre os agentes públicos, ela se dá tanto por pressões
para que esses agentes públicos perdoem as dívidas milionárias ou até bilionárias que essas empresas têm, seja para que esses agentes públicos que pertençam ao Estado, né, reduzam tais dívidas empresariais, seja para que esses agentes públicos garantam milhões em verba pública proveniente dos impostos para salvar bancos e salvar empresas e equilibrando as suas economias, equilibrando a macroeconomia capitalista em épocas dessas crises cíclicas. Bem, gente, o recado que eu tinha que dar era esse. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu os aconselho a escutar pelo menos 2 vezes, sem pressa de terminar, né, pausando, para que você possa ter um entendimento maior acerca desse assunto. Tá certo? Até a próxima. Na próxima a gente vai falar sobre outro sistema, o sistema socialista.